Então a aula continua aqui. Vamos continuar então a aula de ontem. Eu tenho uma correção a fazer da discussão que eu tive com o Pedro no final da aula. Então ontem o que a gente fez foi o seguinte: nós estudamos, né? O que nós temos a gente está motivando essa discussão. Nós temos férmions, corrente, portanto, cargas ou corrente. Opa, já estranho, fechado. Vai. Entra pouco fora, né? Do outro lado. Ah, não se trigonométrico, no sentido horário. Férmions. Então o que a gente tem é o seguinte: a gente tem, vamos dizer, correntes ou cargas fermiônicas, fontes externas, né? Esses férmions são fontes externas. E aqui eu tenho um campo mediador. E aqui nós temos férmions, né? Teste, fonte. A gente tem uma interação aqui, né? Aqui a gente teria um tipo de partícula teste. Então a gente está fazendo uma interação. E aqui, aí que nós estávamos discutindo ontem, né? Que nós deixamos isso. Nós trabalhamos ontem o caso da mediação ser feita por um escalar, a gente ter um escalar, pseudo-escalar, então isso aqui está no artigo do Moody-Wiltshire, né? Esse aqui basicamente é o cenário do Moody-Wiltshire. Lá ele não considera o vetor. Social. Isso foi o dele. Nesse período, né, tanto é que o título do artigo é New Macroscopic Forces, pergunta se há novas forças macroscópicas. Por quê? Porque está interessado, basicamente, aqui a discussão dos áxions. Né, os áxions apareceram, né, dentro de uma modificação da QCD, né, resolveu o problema da violação de CP, do PJ-Queen, e aí a pergunta é: esses áxions são partículas físicas, são chamados pseudo-bósons de Nambu-Bosta. Então são partículas pseudo-escalares com massa curta, massa baixa massa. Então eles podem gerar uma interação de longo alcance. Se ele gera uma interação de longo alcance, pode ser que ele gere uma força macroscópica. Então, isso era importante e hoje está sendo mais importante ainda, porque o estudo desses potenciais, né, que podem ser gerados pela troca de algum tipo de partícula que não seja muito pesada, então que possa ter um alcance razoavelmente longo, isso pode ter uma repercussão macroscópica. Então, em astrofísica, o pessoal está se buscando a interação entre objetos polarizados, né, através desses potenciais, sobretudo dependência do spin. Ontem, então, nós trabalhamos o setor escalar e vimos que a interação é realmente independente do spin. Aí eu terminei a aula de ontem fazendo pseudo-escalar, mas eu cometi um erro aqui. Foi o seguinte: quando nós fizemos a interação, deixa eu só colocar aqui de novo. Quando nós fizemos a interação das duas correntes, eu coloquei aqui duas correntes pseudo-escalares. Não é verdade, eu tenho que colocar. O primeiro caso que eu estou analisando aí, o resultado que nós obtivemos não é pseudo-escalar, pseudo-escalar. É uma corrente escalar interagindo, trocando a partícula escalar com uma corrente aqui que é pseudo-escalar. Deixa eu colocar aqui claramente, né? Onde a gente tinha feito o caso escalar. No escalar a gente estava fazendo essa interação, si barrado, si, φ. E aí a gente chamava aqui uma constante de acoplamento escalar e fizemos a decomposição de Gordon dessa corrente aqui, que é a escalar, e a gente via que a decomposição de Gordon dessa corrente escalar, no setor de momento transfer, ela era baixamente relativista. Então, o que sobrava era apenas o setor independente de spin. Então, a troca de dois vértices escalares, duas correntes escalares, trocando o escalar macio, a interação é realmente independente do spin, foi o que a gente
tinha dele. Depois, vamos fazer agora, a gente terminou na aula, vamos realmente fazer, não era pseudo-escalar, era escalar, pseudo-escalar. Então, do lado tem esse acoplamento. Do outro lado, que é o acoplamento aqui, vamos dizer assim, pseudo-escalar, nós temos si barrada, gama 5, psi e aqui o φ. Tá, essa interação aqui viola a paridade. Se esse cara aqui é um escalar, essa corrente é escalar, isso aqui não viola a paridade. Se esse mesmo escalar está interagindo aqui, claro que esse vértice aqui é um vértice com quebra de paridade. Aqui para a gente, né, é um grande mistério se a gente estiver falando, por exemplo, de partículas com interação fraca. Então nós estamos considerando o escalar trocado, mas por um vértice pseudo-escalar. Nós olhamos ontem, fizemos a decomposição de Gordon, né, e vimos então que o vértice pseudo-escalar ele sai naturalmente proporcional ao spin, e com um termo aqui que é de ordem V sobre C. E aí, então, o que a gente fez ontem, na verdade, foi o escalar, esse vértice aqui, então não traz nenhuma dependência do spin, esse vértice aqui, na hora da decomposição, quer dizer, o momento de transfer que é trocado aqui, quer dizer, a ideia do potencial é essa aqui, né? Potencial, a menos das constantes que eu não estou colocando, que ele integra no momento do transfer space line, que a gente está supondo cargas estáticas. Então a gente tem a corrente, vamos dizer, a corrente 1, nesse caso aqui, a corrente escalar. Temos aqui, eu estou fazendo o finalzinho da aula de ontem, aqui o propagador, então aqui a gente tem a transformada de Fourier, né? O propagador. Temos aqui o R, que é a distância, quer dizer, o módulo de x menos y, quer dizer, a distância entre as duas cargas, o espaço. E aqui a gente tem o Q2 mais a massa da partícula virtual trocada. E aqui a gente tem a corrente pseudo-escalar. Agora, essa corrente aqui, pseudo-escalar, a gente nela, então, ao fazer a decomposição de Gordon, a gente via que ela parecia proporcional ao momento do transfer. Então, ela tinha um termo desse tipo, assim, era U barrado, que escalar sigma 1. Então, saía para nós aqui uma dependência, a gente tem que integrar esse objeto aqui. Então, saía para nós uma dependência do spin, e esse Q aqui, a gente viu que isso aqui corresponderia a uma derivada em relação a R do potencial de um cálculo. Então, a gente acabou. Aqui, isso aqui é o finalzinho da aula de ontem, está lá reportado. A única coisa que estava errada é quando eu coloquei aqui pseudo-escalar. Não é verdade, é uma constante acoplamento do vértice escalar e o vértice pseudo-escalar. Então, aqui dava para nós o potencial tipo e o cálculo, dava alguma coisa do tipo exponencial de menos n R, e aqui dava para nós n sobre R, mais ou menos 1 sobre L2, vocês podem checar aqui, e aqui dava sigma escalar N. Então, dava aqui para nós a parte do potencial dependente do spin. Então, a gente tinha, depois a gente pode normalizar isso aqui, né? Nós ficaria R chapéu sobre R. Bom, mas era isso basicamente que a gente tinha. Então, a gente tinha esse potencial que depende do spin, mas é um potencial tipo um spin só. Então, agora, é isso que eu não vou fazer, isso eu vou deixar para vocês olharem, isso aqui fica como tarefa para vocês, no artigo. Então, nós estamos ainda reportando o artigo do Milchan, que agora vai ser sim, agora vai ser pegar o pseudo-escalar. Então, agora vamos ter a interação, né, pseudo-escalar, e aí nós vamos ter dependências do spin de dois lados. Vamos ter o spin que vem daqui e o spin que vem daqui lá. Então, agora nós vamos ter termos desse tipo, sigma, né, vamos dizer, o spin da partícula 1, spin da partícula 2, acho que eu tenho um perfil especial aqui. Isso, sigma 1, tem termos que vão ser desse tipo, sigma 1 escalar R, chapéu, sigma 2, então os spins, né, o potencial, dependendo dessa parte aqui, é um tipo de dipolo, né, de spin tem outro, então esse é um pedaço do potencial, claro, esse potencial tem a dependência no termo de cálculo, exponencial de menos R sobre R, e temos aqui uma outra parte aqui, que vai ser sigma 1 escalar, um pedaço aqui, que é sigma 1 escalar sigma 2.
Aqui no Baker está errado, ele coloca sigma 1 escalar sigma E. Na verdade, vocês corrigem a equação 6, é um sprint dele, né? Sigma 1 escalar sigma 2 na primeira parte do potencial, e depois sigma 1 é chapéu, sigma 2 é chapéu na segunda parte do potencial. Mas basicamente agora, então o que a gente observa é que se nós tivermos uma interação pseudo-escalar, contrariamente ao que poderia parecer, o fato de eu ter o escalar aqui, mas ter a corrente pseudo-escalar, como eu falei para vocês ontem, a corrente pseudo-escalar ela depende da quiralidade. E a quiralidade está ligada à helicidade. Helicidade é spin na direção do movimento. Então, de uma maneira bem direta, a partícula do pseudo-escalar, ela não está percebendo diretamente o spin, mas ela está percebendo a quiralidade. Está percebendo, na verdade, a helicidade, que é massiva. Então, é razoável que esse potencial partícula ele vai depender dos spins dessa forma. Então, não é necessariamente ter só a troca do bóson vetorial. A troca de um bóson pseudo-escalar pode gerar dependência do spin. Isso aí é o que acontecia com os áxios, né? Lá no estudo chamado QCD, né? Na formulação de Peltier e Quinn da QCD, introduz aquele termo de θ da QCD, que é θ traço disso aqui. Então esse θ aqui ganha o status de um campo, e aí esse campo aqui é o chamado campo do áxion, que é uma partícula pseudo-escalar, esse termo aqui quebra a paridade, então esse objeto aqui tem que ser pseudo-escalar, porque a gente sabe que a interação forte ela respeita a paridade, então esse termo aqui quando você paridade é invariante. Como esse aqui quebra a paridade, então esse aqui tem que ser um pseudo-escalar. E aí o interesse era ver se havia repercussões, poderia haver repercussões macroscópicas desse tipo de potencial, porque, primeiro, o áxion é candidato a matéria escura. Segundo, o áxion é uma partícula pseudo-escalar e muito pouco massiva, ela não chega a ser muito forte. Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa que eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, que são chamados parafótons, que é uma formulação interessante de alguns desdobramentos do eletromagnetismo. Então, esses parafótons também, porque são partículas com cargas massa pequena, então elas podem dar um alcance, tem em termos de cálculo, mas o termo de um cálculo não amortece muito, porque a massa é muito pequena, então essa exponencial ela não é muito amortecedora, fica na faixa de 1. Então o potencial pode ter um longo alcance e isso aí pode gerar repercussões. Eu me lembro que no primeiro semestre, eu tinha mandado aí para vocês, né, dos horários das nossas atividades durante a semana, eu tinha mandado um paper que saiu na Nature, bem interessante, que era... Oi? Moléculas de fótons. Oi? Aquele da molécula de fótons? Não, não é aquele não, eu mandei esse mês passado. É um trabalho que saiu do Nature sobre potenciais macroscópicos dependentes do spin. É um trabalho que, inclusive, medindo efeitos no campo da Terra, no campo magnético da Terra. Com a rotação da Terra, você tem um spin macroscópico razoável que você possa medir pequenos desvios, né, devido a essa interação dependente do potencial. E isso aí pode ser uma indicação de que uma física mais fundamental de partículas pode estar tendo repercussão na hora de você estudar objetos macroscópicos. Então, esse assunto é um assunto que tem tido bastante interesse. Foi Dória, fala? É o ápice é o θ, porque esse θ, antes, né, quando vocês falavam do θ barra da QCD, esse θ aqui tinha que ser um parâmetro muito pequeno, porque teria que reproduzir o momento de polo elétrico da nêutron. Então, o problema da QCD era esse, justificar por que tinha um θ tão pequeno. Então, a ideia do Peltier e Quinn foi não deixar esse θ como um parâmetro livre, ele é um campo. E aí, esse campo aqui, é o chamado campo axiônico, ele ganha uma pequena massa, porque tem uma simetria global aí, que é quebrada espontaneamente. Além da simetria da QCD, tem uma simetria que é quebrada espontaneamente, ele faz o papel de um pseudo-Boltzmann. É o tipo de um Higgs? É tipo de um Higgs, exatamente. É como se fosse, é o tipo de um bóson de Boltzmann. É o pseudo-Boltzmann, não, do Bohr. Ele é um bóson. E por quê? Quando a gente tem quebra espontânea de uma simetria global, a gente tem o bóson de Boltzmann, que aí tem massa nula. Quando a gente tem quebra espontânea
A gente tem então uma simetria global mais ampla, que é quebrada, então a gente pode, através, se a gente tem um grupo de simetria maior e um grupo de simetria menor, e a simetria maior é quebrada espontaneamente, a gente pode gerar esses chamados pseudobósons de Boltzmann, que são massivos, eles têm massa pequena. Então, a ideia era usar esse cara aqui, talvez ele pudesse ser mediador de uma interação, e aí se viu, a interação depende do spin, essa foi a contribuição aí do trabalho do Wiltshire, porque se o potencial depende Tem uma dinâmica, tudo. tem uma dinâmica, tem um delineado, tem um de propagação. Então, só uma pergunta global. Mas quando tem uma simetria, uma carga global, ela tem que necessariamente ser transmitida para o local? Ou você pode ficar... não, fica local. Tem carga que você tem e você não torna local. Nem todas as simetrias são necessariamente locais. O número bariônico, né, no modelo padrão, número bariônico, no modelo padrão, não na grande unificação, o número bariônico é violado. Mas no modelo padrão, o número bariônico é conservado. No entanto, o número bariônico é uma simetria só global. É uma simetria unilocal. A local não. Nem toda simetria global precisa ser levada à categoria de local. Você pode elevar e ver o que vai acontecer. O que você vai tirar bósons vetoriais, qual é o padrão dessa interação, mas em geral não. Você pode deixar No modelo padrão, você tira as cargas a partir do global. Você começa com o global e tira a carga. E tira as cargas, aí tira os galvões de gelo. E você poderia ir para o local com um galvão de gelo diferente? Se você tiver o mesmo local global, no mesmo global, você tirou o Gelman Nishijima. Aí quando você vai fazer ficar local, você muda o Gelman Nishijima? Porque você, no local você está agora com os dados. Isso. Tudo está derivado de variantes. Isso. Ok. E daí você diz, bom, aquela rotação que eu dava na matéria já não é tão igual quanto eu fazia globalmente, que não tinha derivado de variantes. Eu acho que você não pode mudar o Gelman Nishijima, não. O Gelman Nishijima é a prescrição da carga elétrica. Então, a prescrição da carga elétrica ela tem que ser a mesma antes ou depois de você fazer a simetria. Aí redes sociais, a prescrição da carga elétrica não muda. Quando você botou outras interações, estou falando de interações globais. Eu diria que não, sabe por quê? Bom, pode ser, a questão pode ser mais profunda do que eu penso. Mas o que eu estou achando é o seguinte: Gelman Nishijima é uma relação cinemática. Ela não é uma relação dinâmica. É uma relação cinemática que você constrói a partir da teoria livre, das simetrias globais. Então, sendo uma simetria cinemática, eu esperaria que ela não mudasse quando você faz a simetria ficar local, porque quando você faz a simetria ficar local, você está introduzindo interação com o campo de Gauge. Se a simetria é cinemática, a simetria da teoria livre, ela simplesmente é um reflexo da simetria global, eu esperaria que ela não mudasse. Agora a pergunta é, vamos tentar fazer a seguinte coisa: pega o Gelman Nishijima que mude do caso global para o caso local. É possível? Eu diria. Eu acho que não, mas não significa que você não deva fazer para tentar. Pode ser tudo errado. Minha visão é que Gelman Nishijima deveria ser uma simetria, seria uma relação cinemática. Mas pode ser que você mudando ela tenha alguma característica interessante que apareça. Eu não sei, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. O gelo, sabe aquele nutrido do elétrico? Ele bota uma carga, mas ele não mistura isso. Aquela carga é zero no uso. Então ela não mistura o nutrido do elétrico. Certo. Assim, ok? Na rotação não mistura. Quando você vai estudar localmente, você aparece com dados, com aquela turma que mistura. Faz a interação. Fazer Mistura para você significa fazer a interação. Você tem na rotação, você tem que ter corrente carregada. Para você ter corrente carregada, você não tinha aquela corrente carregada na global. Na local, você tem a corrente carregada. Você queria fazer, de alguma maneira, isso significa que a carga, a carga mudou, aquela carga inicial, eu tinha lá, eu isolava o trilho elétrico. Depois você relaciona o trilho elétrico. Mas sem mudar a carga. Você pode relacionar no modelo padrão que acontece isso, você relaciona o neutrino com o elétron numa única corrente, mas sem mudar a carga eletromagnética. Por isso que você tem a estrutura de corrente carregada. Você sabe que essa corrente é carregada mais, essa é carregada menos e essa é neutra. Porque você mantém a prescrição de carga elétrica. Se você mudar a prescrição de carga elétrica, não sei se você não vai alterar essa estrutura de corrente, ela é decorrente disso. Porque a simetria é cinemática, eu acho que é isso que é o ponto importante. A
Eu não estou dizendo que essa simetria não possa ser dinâmica, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo no modelo padrão ela é sistemática. Tenta elaborar um pouquinho mais, botar para caminhar o que você está falando, para a gente ver como é que a coisa caminha, tenha mais possibilidades para o problema. Eu fiz uma coisa do seguinte, já falei, essa coisa global, local, não é tão óbvio, cara. Não é simplesmente um exercício que você bota a derivada por variante e com isso você fez uma coisa global. E aí ele tirou o princípio do outro globalmente, né? Isso. E ele fez andar também globalmente. Também. Então, dinâmica global também, né? Alguém me chamou? Você fala? Você. O que ele faz da densidade dos férmions aí? A densidade de férmions você pode mostrar isso como se fosse uma carga cutiforme na origem. Uma carga cutiforme localizada no ponto X e uma carga cutiforme localizada no ponto Y. São delta de Dirac. Duas deltas de Dirac, uma em cada ponto. Por isso que aparece o X menos Y no exponencial, naquela transformada de Fourier. É a localização das cargas, tá certo? Bom, então, eu vou deixar por agora, então, o paper do Wiltshire, como vocês, quem quiser completar, completa, né? Basicamente é a parte inicial do cálculo potencial. Depois ele aplica para a arte, também já é uma aplicação mais especial e que já está superada também. Eu diria que nesse paper, né, é um paper que abre uma investigação, mas não significa que o paper todo seja interessante. Eu acho que o que é interessante hoje, o que é interessante desse paper são as seções 1 e 2. Os resultados experimentais já estão bem alterados. Então, seções 1 e 2 do paper do Wiltshire. Tá? Depois, então, vou colocar aqui para você. Então, aí eu deixei o seguinte, ó, eu olhei o paper do Bresco e do Choi, vi que eles não fazem essa questão. Então, outro que a gente colocou foi o seguinte: se nós, então as duas questões que nós vamos colocar, suponhamos que eu tenha uma corrente vetorial, como é o caso da eletrodinâmica. Então, essa corrente aqui, ela vai fazer interação com um bóson vetorial. Suponhamos que esse campo vetorial seja massivo. Então, nós estamos dizendo, vamos pegar um campo de prova. Esse campo aqui é um campo de prova. Então, eu estou só recolocando a questão de ontem, que eu vou propor uma coisa para vocês fazerem, né? E aqui tem uma massa M. Então, eu tenho uma corrente vetorial interagindo com um bóson vetorial massivo. Está havendo, então, prova. Essa corrente aqui, como nós sabemos, ao ser lida, né, no espaço de momento, o barra, eu vou seguir a notação do Pedro agora. Sempre que tiver o barra, é o barra de pelinha. Tá? Gama mi, e aqui o U é o U de P. Então, aqui tem o P inicial, aqui tem o P final. Supostamente, que os momentos são diferentes. Tá? Então, tem essa corrente. Ao fazer a decomposição de Born dessa corrente, o termo que nos interessa é o termo que tem o momento transfer. Pelinha menos P. Então, aparece o termo de momento transfer, aparece a matriz de spin, e o U. Então, isso aqui simplesmente tem o primeiro pedaço da decomposição de Born, que basicamente é a densidade de carga, né? Não é a parte que é o momento transfer. Essa parte aqui é a parte dependente do spin. E aí a gente sabe, isso aqui vai estar interagindo, vamos colocar aqui, com a mi. Então, como a gente já viu em outras ocasiões, esse momento aqui, que é o momento transfer, é exatamente o momento do fóton, ou da partícula vetorial. Então, o que ele está gerando aqui devido à antissimetria vai produzir o rotacional. Então, essa interação aqui vai fazer automaticamente, né, com que a gente veja aqui o F mini. Isso aqui é a transformada de Fourier justamente do potencial, transformada de Fourier do ar. Então, QA fica a transformada de Fourier do rotacional de ar. Então, a gente tem a interação que a gente conhece. A interação tipo Pauli, a interação do spin com o campo magnético. Daqui sai o spin e daqui sai o campo magnético. Então, a gente tem a interação de Pauli, isso diretamente aqui. Então, é claro que a mim, então, agora, se a gente fizer o mesmo exercício que está sendo feito lá, pego a decomposição. Então, uso aqui o nosso ferro, né? Vamos usar a nossa relação sempre, né? Quer dizer, o U de pelinha é o espinor Si, e aqui um sigma, escalar pelinha, sobre a energia associada a esse momento mais M de Si, e o U de P, é o Si, e o momento associado, né? Sigma P é mais M, C.
Então, colocando aqui, faz a matriz de transição, aqui tem o W gama zero, aqui tem o sigma mini, e a gente vai ver então que a gente tiver uma dependência do spin. Então, o potencial devido à troca de bósons vetoriais, então a gente vai lá, bota a mesma coisa, só que o nosso propagador agora é um propagador vetorial, já não é mais o propagador de um escalar. Então, quando a gente for fazer a leitura do potencial, claramente a gente vai ter o potencial, então a gente, além do potencial coulombiano, né? Então, quando a gente for olhar o potencial, a gente, além do potencial coulombiano, que é o potencial que não depende do spin, a gente vai ter o potencial, então, dependente dos spins. Que é a parte que nos interessa. Bom, bóson vetorial a gente está supondo aí, bom, essas massas são diferentes, mas que aqui seja a massa desse bóson vetorial seja um M grande, né? Certo? E aqui é a massa do ferro. Então a pergunta que a gente tem é essa: o campo é o campo vetorial. Esse campo, então, está nessa representação do grupo de Lorentz. E esse campo, ao produzir as excitações dele, ele produz, então, uma excitação com spin 1 massiva. Essa é a questão. Suponhamos agora a pergunta, então, nós já sabemos aí das nossas discussões anteriores, que ser um bóson vetorial massivo e neutro não é prerrogativa única do campo vetorial. Nós podemos pegar, por exemplo, como eu tinha colocado ontem, né, um campo de rank 2, anticimétrico, duas formas de gauge. Essas duas formas de gauge, então, ela pertence a essa representação aqui do grupo de Lorentz. Estou só repassando o finalzinho que a gente falou, só colocar o problema bem delimitado para vocês tentarem ver. Então, esse campo aqui é um campo tensorial. Em princípio, ele tem 6 componentes. Mas se ele é de massa dupla, por enquanto a massa dele é zero, então nós já tínhamos visto aqui que ele tem uma simetria de gauge, ele tem um field strength e o lagrangiano da propagação desse cara, que é o G mini K ao quadrado, ela é equivalente ao lagrangiano de Klein-Bora, de massa nula. Então a gente está vendo que, apesar desse campo ser um campo de natureza tensorial, ao flutuar e gerar as excitações, que vão ser as excitações quânticas, as excitações quânticas vão perder completamente a noção do spin. Então, ele vai ser um campo, na verdade, escalar. Então, ele vai estar descrevendo, na verdade, um escalar de massa dupla. Massa é zero. Perfeito. Então, a gente vê que o escalar de massa dupla não necessariamente é um Klein-Bora. Pode. O campo, porque a partícula é a partícula física. Então, isso aqui já é um resultado que vem da equação de movimento. Eu preciso usar a equação de campo para chegar, quer dizer, esse campo aqui descreve essa partícula como partícula física. Mas quando o campo flutua, quando a gente faz a quantização do campo, e está lá na integral de caminho, né, quando eu estou integrando sobre todas as configurações desse campo, esse campo é um campo que ele não é clássico, ele não está satisfazendo as equações de movimento, ele é um campo que flutua aleatoriamente. Eu estou quantizando as flutuações dele. Então, o processo virtual, que é o processo do propagador, ele leva em conta as flutuações do campo. Então, um campo que é tensorial, ele, de uma certa maneira, ele vai perceber a estrutura de spin, mesmo que a partícula associada a ele seja a partícula escalar. Mas o que é mais importante para a gente perceber a interação? É a partícula ou é o campo? A partícula, ela é um produto já de uma situação em que o campo se materializou sob a forma de uma partícula. Mas os processos virtuais, eles não estão vendo a partícula, eles estão vendo o campo. Esse campo tem uma estrutura tensorial que não é trivial. A interação desse campo, então, por simetria de Lorentz, vamos colocar aqui uma constante de acoplamento tensorial, e aí eu teria que colocar esse tipo de interação. Psi barrado, sigma mini, psi, interagindo com P mini. Ou a gente pode até também fazer, eu vou deixar para vocês as duas possibilidades. Realmente esse problema aqui não tem na literatura.
Então, se vocês quiserem, a aula está filmada, quem quiser fazer, faz. Estou lançando aqui para vocês, mas a exclusividade não é nossa. Se vocês quiserem fazer esse programa, vocês podem fazer, tá? Quem quiser fazer. Então, a questão aqui é uma constante acoplamento pseudotensorial. Vamos colocar aqui. Pseudotensorial em que sentido? Porque a gente sabe que aqui eu vou misturar o spin com a matriz gama 5. Então, isso também deve, de uma certa maneira, afetar a estrutura de spin do potencial. Então, eu estaria propondo essas duas situações da gente estudar. Essa interação, e aqui, claro, a gente tem que ver a decomposição de órgão, como é que essa matriz aqui, como é que ela, na hora do momento do transfer, o que vai sair daqui? Vocês já fizeram esse exercício, fizeram aí anteriormente? Fizeram a decomposição de órgão para o sigma mini? Fizemos, só falta ainda ver o operador que inverte. Ficou aquela questão. E o sigma mini gama 5 vocês fizeram também? Não acho que eu não passei, né? Se vocês puderem fazer, vamos ver isso aqui, tá bom? Então a gente viu que, talvez para efeito do cálculo do potencial, Felipe, não precisa inverter aquele operador. Vamos dar uma revisada naquilo. Então a gente achou um resultado. Eu acho que você já tem, é suficiente para proceder com os cálculos. Bom, porque a gente tem essas duas interações com esse campo aqui. Se esse campo tem massa nula, tá lá, ele é um escalar. Mas não vamos considerar essa situação. Vamos dizer que esse campo seja massivo. Então a gente vai colocar um termo tipo próprio. Vamos dizer que nosso lagrangiano vai ser um sexto de G ao quadrado, que é o termo cinético dele. E vamos colocar aqui um termo tipo massa, mais o meio de M2 BI ao quadrado. Então esse termo aqui quebra a simetria de gauge que está presente aqui. Quebrando a simetria de gauge, eu libero esses parâmetros que estavam me cortando graus de liberdade. E aí eu sugeri a vocês, façam a análise dessa equação de campo que vai sair daqui. Então, vocês olharem quanto, né? A partícula que vai estar associada. Então, quando a gente olhar lá, a equação de campo que sai é algo desse tipo assim. Então, ao estudar o número de graus de liberdade que esse campo descreve, a gente vai ver que toda a propagação dessa radiação aí desse campo, ela vai ser descrita por três componentes, um vetor do espaço, vetor espacial. Portanto, ele vai corresponder a um spin massivo. Então, ele também descreve um spin massivo. Então, a gente pode descrever o spin massivo por esse campo. Então, a gente estaria colocando aqui Dμ, né, que está nessa representação aqui. Ele não fica numa representação puramente irredutível, porque aí tem um problema. Se vocês lembram dos nossos cursos de grupo de Lorentz, ele tem um problema de autodualidade. A gente não consegue definir um tensor autodual no espaço de Minkowski. Tem que ser autodualidade no sentido complexo. Então, esse campo aí, se ele for real, ele vai ser sempre uma mistura de representações com zero mais zero. Bom, então esse campo está nessa representação, mas com aquela proposta lá de Lagrangiano, ele vai estar descrevendo. Quer dizer, a partícula física que sai daí também é uma partícula massiva, o spin 1. Então a pergunta é, quem é o fóton? Então, esse cara tem spin 1 é massivo, esse cara tem spin 1 é massivo. Ambos são nêutrons. O que eu posso usar para distinguir a física mediada por um ou por outro? Claro, esse campo, a partícula é essa, mas o campo não é esse. O campo é esse. Então, o campo, na hora de interagir com a corrente, o fato do quanto ser de spin 1 massivo, a esse ponto é irrelevante, porque quem flutua não é o quanto, quem flutua é o campo. E o campo, ele tem, ele tem mais garras, né? Ele tem mais índices espaço-temporais, ele se acopla com umas coisas do espaço-tempo. Então, ele certamente vai dar uma contribuição diferente na dependência do spin. Então, o perfil do potencial dependente do spin aqui, então aqui a gente deveria ter um potencial dependente do spin, né, mas devido ao spin 1. Ou vamos dizer, o campo vetorial, se colocar assim, um amigo. E esse aqui deveria me levar a um potencial
também dependente do spin, mas proveniente dessa mediação. Então, esses dois potenciais devem ser diferentes. Então, a interação spin-spin, ela vai ser sensível ao campo, não à partícula. Então, o que é mais fundamental para a gente discutir essa questão é saber a representação do grupo de Lorentz, né? E a representação a qual o campo pertence, né? A gente pegar essa representação ao qual o campo pertence, isso aqui é que vai ser importante para nós. Uma vez mais, a gente fica caracterizando a ideia de que o que está por trás, né, dessa física mais fundamental não é tanto a partícula, mas é aquilo que vem da estrutura do espaço-tempo direto que é o campo. Então, o que eu queria sugerir a vocês, né, se vocês quiserem se organizar e resolver essa questão, seria, isso aqui já existe na literatura, claramente. Se vocês quiserem ver um estudo até mais claro da dependência do potencial, da troca de fótons, tem um trabalho muito interessante, uma linha de trabalho muito interessante. Esqueci o primeiro nome do cara, mas o sobrenome é Zuhrer. Vocês podem procurar na Zuhrer e vocês vão, mais ou menos em 1994. Depois ele fez alguns trabalhos mais recentes aqui também, na faixa dos 2000. Inclusive tem umas aulas que ele deu em escola. Ele tem um método, é o método que não é o nosso. Ele tem um método mais específico para aquele de, por exemplo, calcular contribuições da QED para o potencial interpartícula, potencial elétron-elétron, elétron-pósitron, e aí ele soma, né, do fóton os efeitos devido ao spin. Então ele não trabalha só com o potencial coulombiano. Ele pega a parte não coulombiana do potencial, essa aqui, né, esse sigma 2, originada do fato de que essas partículas elas estão trocando fóton. O fóton é uma partícula que interage com essa corrente, que é uma corrente vetorial. Então isso vai dar uma dependência do spin. Então nesses trabalhos do Zuhrer, vocês vão encontrar, acho que é o primeiro nome dele, mas de repente aqui até cita. Deixa eu ver. Vou acabar esse trabalho aqui. Eu acho uma referência bem tradicional. Esses caras aqui citam, você não faz parte da máfia, vamos ver. Esse Zuhrer é mais low profile, então ele deve estar por fora da máfia, coitado. Os caras nem citam ele. Mas os trabalhos deles são muito interessantes. Esses papers eles são bem didáticos. Quero ser injusto, deixa eu ver se eu mandei isso só aqui. Ter citado, cara, sem dúvida alguma. Por que isso? Olha só, procure lá, Zuhrer. Eu tenho lá os PDF comigo, depois vocês vão achar, mas se não achar eu posso enviar o PDF para vocês. Tem dois muito interessantes. Um, sobretudo, ele dá umas aulas numa conferência e aí ele organiza bem, assim, eu acho que ele já está meio se aposentando, ele organiza bem os trabalhos que ele fez sobre essa discussão. Influência do spin na interação eletromagnética. Então, ele apresenta métodos diferentes de calcular, faz ligação com Lang shift também, para calcular correções ao espectro atômico. Muito interessante esse trabalho. Bom, então, mas de qualquer maneira, a parte dependente do spin, na troca de partícula tipo fóton, né, o Zuhrer faz tudo para massa zero. Ele faz eletrodinâmica mesmo, ele não faz partícula vetorial massiva, não faz proca, não. Ele faz fóton mesmo. Então, ele faz o potencial gerado por fótons, as correções de massa zero. Mas depois, no artigo do Dobrecht e Choi, esse artigo aqui que eu já tinha deixado com vocês, né? Deixa eu colocar aqui a referência de novo.
quem não tem ainda, é o J-Rap. Quem quiser também olhar o caso do spin 1 massivo, acho que eles estudam isso, é General Spin 1 Exchange, na seção 5.2. E na seção 5.1, na seção 5.1 eles estudam as forças geradas pela troca de spin. Então ele considera a possibilidade de novos bósons vetoriais de massa nula e bósons vetoriais massivos. Então isso aí está bem feito na seção 5. Então, a seção 5 desse paper, tá legal? Bom, então, agora, o que não tem aqui, eu conto quando eu terminei a aula, fiquei na dúvida de ver com vocês se esse problema estava resolvido por eles não consideram nada tensorial. Então eu acho que seria interessante, porque isso aí pode ter uma repercussão macroscópica diferente. Então a gente ter uma partícula massiva emitida por um campo tensorial, na hora da análise do potencial, pode ter uma repercussão fenomenológica diferente de ser o caso do campo vetorial. Então, valeria a pena a gente analisar e comparar com a dependência do spin de ambos os potenciais. Então, isso aqui para nós é que é novo. Isso aqui é a nossa pergunta. Então, eu estou encaminhando a questão assim. O Luiz já tem mais ou menos toda a tecnologia para trabalhar com esse campo aqui, tirar os propagadores. Quer dizer, vocês também no curso de PhD do ano passado, a gente trabalhou o campo de rank 2, mas não fizemos no caso de massivo. A gente botava gate fixing, porque tinha que quebrar a simetria. Aqui não, é o caso massivo, vamos dizer, uma versão proca para duas formas de gate. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nisso aí, é interessante. Deixa eu apagar isso aqui só. E tem uma outra questão também que pode também ser interessante em conexão com isso. Isso eu até pedi para o Ricardo que está lá no Paraná, o Ricardo Canova, se eles quiserem trocar ideia com ele já está com essa questão mais ou menos em mão, né? Podem trocar umas ideias aí. Ele está seguindo o curso, né, à distância e está olhando essa questão. Então, eu não tinha pensado nisso aqui quando eu discuti com ele, eu tinha pensado numa situação que também deve fazer uma diferença. Se vocês fizerem esse pacote, né, estudar isso aqui e esse caso aqui, que aí agora aqui a gente vai ter também um spin 1 massivo, mas sem a quebra da simetria de gate. Seria esse caso aqui. Maxwell. Rank 2. E o termo topológico de massa. A massa aqui, né? Parece mais um meio de M. De novo, então, olhando esse sistema aqui, olhando as equações de campo desse sistema, isso aí o Luiz tem o material aí todo, para dar uma olhada, eu acho que não é. Esse sistema aqui também descreve um spin 1 massivo. Então, nós temos três situações de spin 1 massivo. Spin 1 massivo vetorial, com quebra da simetria de gate, campo de Proca, conhecido da literatura. Spin 1 massivo, tensorial, com quebra da simetria de gate. Ele está quebrado aqui, tipo Proca. Então é um Proca tensorial. Agora, aqui é um mix dos dois. É campo vetorial sofrendo mix. Está falando aqui, né? Aqui eu tenho que acopla, que mixa, né? Esses dois campos, mas no final da história, se a gente for olhar, não campo, mas for olhar a partícula, é uma partícula vetorial massiva também. Só que aqui, a situação pode ser mais interessante, deixa eu apagar isso aqui, porque a estrutura de corrente
Como é que esses campos vão se acoplar com as correntes trabalhadas? Galera, Pode falar. aí eu vejo aqui, ó. Esse super, ele é o Joseph. Eu acho que não Joseph. serve super. Deixa eu ver, deve ser esse. Eu acho que eu encontrei. Deve ser esse. Talvez esse daqui que foi o Joseph Stuck com os trabalhos parecidos. Não, foi ele mesmo, mas peraí. Joseph. Tá. Isso aí que eu pesquiso. Então deve ser, eu acho que É esse Joseph. se você puder abrir o arquivo de publicações Qual é dele, o título do mesmo? geralmente eu acho que é Spin Dependent, Potential, Poder tem isso. Spin Dependent. Tem você tem a lista de artigos dele aí? Deixa eu ver. Tem. Olha que chute. Está substituindo o Saulo Machado? O Saulo estava dando aula, o Saulo já estava mandando e-mail para todo mundo com PDF do artigo. E aí é bom, isso aí fica uma forçação para o professor tem que estar online o tempo todo, né? Deixa eu ver aqui. Isso, tá aqui, olha, esse artigo dele é muito bonito, que é esse artigo que eu estou falando especialmente. The Concept of Potential e Quantum Field Theory. O conceito de potencial e teoria quântica de campos. Esse artigo, e depois tem um que é Photon Exchange Force in Scalar Quantum Electrodynamics, quer dizer, a força devido à troca de fótons na eletrodinâmica escalar. Essa série de artigos que ele começou de potenciais em teoria de campos é uma série de artigos interessantes. Então tem muita coisa aí. Esse aqui sobe assim, né? Só se levantar para cima e depois ele pode ampliar a tela se quiser. Não, tá legal. Tá certo. Beleza. Ele chega nas forças de Van der Waals também, tudo partindo da eletrodinâmica. Tá? Então eu acho que esse artigo... Fermiônica? Eletrodinâmica fermiônica. E ele faz isso na QCD também. Ele calcula assim, tipo, força de Van der Waals de Coulomb. Né? Quando a gente forma o próton e o nêutron, eles na verdade são como se fossem átomos nucleares. Né? Então tem uma força de Van der Waals residual entre o próton e o nêutron que vem da QCD. Então essa linha de artigos do Zuber é bem interessante. Tá? Não é a que a gente está seguindo, né? Mas assim, em termos de aprendizado, eu acho que ela ensina bastante coisa. Ele não calcula, ele também não mexe com o campo tensorial. Não. Porque campo tensorial é uma coisa que, para quem não faz supergravidade, ele é muito comum em supergravidade. Então, é interessante em teoria do crescimento de supergravidade, ele pode ter uma repercussão interessante também, que a gente sabe hoje, né, que teorias efetivas podem gerar esses campos tensoriais e ele pode mediar um potencial interessante. É o que a gente está procurando saber. Então, aqui a gente tem essa terceira situação, que é... Como é que é a situação que mistura QE com prova? Pois é, a pergunta que a gente está fazendo um pouco é essa. Tem três coisas que estão em jogo aí. Primeiro, o tipo de partícula trocada. Segundo, o campo que está por trás dessa partícula. Terceiro, as simetrias que controlam a dinâmica dessa partícula. Se, por exemplo, aqui, eu perdi uma simetria, que eu não perdi aqui. Então, será que o potencial ele não sente isso? Claro, o potencial tem que ser invariante de gauge, mas o spin, quer dizer, a simetria de gauge, ela toca muito no spin. Né? Sabe, o que a simetria de gauge faz? Ela joga fora graus de liberdade, espúrios, que são, na verdade, spins espúrios. Então, se eu quantizo um campo mantendo as simetrias de gauge dele, significa que eu tenho, na hora off-shell, quer dizer, esse campo, enquanto ele está flutuando, ele tem um conteúdo de spins que pode ser menor do que o campo que eu estou quantizando quando eu perco a simetria. Quando eu perco a simetria, eu joguei fora, vamos dizer assim, uma série de agentes externos, que são os parâmetros de gauge, que suprimem graus de liberdade. Se eu perdi aquela simetria, ao quantizar meu campo vai poder flutuar com mais graus de liberdade. Por exemplo, esse campo aqui, se ele não tem a simetria, se ele é com simetria, ele é um grau de liberdade. Se ele é com a massa, perde a simetria, ele tem 3 graus de liberdade. Então, quantizar esse campo e quantizar esse campo, a flutuação desse campo e a flutuação desse campo vão ser diferentes. E o potencial ressente disso, porque o potencial, ele pega o campo na flutuação dele, ele não pega o campo on-shell. Então, se a simetria está presente ou não está presente, certamente isso vai fazer uma diferença. Então, a pergunta que a gente está fazendo seria a comparação desses 3 potenciais. O potencial do spin 1 massivo
sem simetria de Gauge, que é o troca, o potencial do spin 1 massivo tensorial e o potencial do spin 1 massivo com simetria de Gauge. Aí acopla Maxwell com a rank 2. Mas eu estou perguntando, Fala aí. ali você tem foto sem máximo daqui, Aonde? ali está na TR. Aqui. Tem foto com... Tem os dois. Isso. O propagador da Só imagem. que o fóton de massa nula aqui, ele não é uma partícula de massa, ele é o shell que não se propaga. Então, quando você analisa a estrutura desse propagador aí, o Luiz tem, você tem dois tipos de polos. Tem o polo de massa zero, que você não quebrou a simetria de Gauge, e tem o polo massivo, que sai um polo aí. Se eu não me engano, ele sai do tipo K2 igual a 2N2. Então nós temos um polo massivo. Tem um spin 1 massivo aí, e tem também o polo de massa nula. Só que, se você acoplar com as correntes externas, você vê que a partícula de massa nula ela não tem dinâmica, ela desacopla. Então, na verdade, esse campo, do ponto de vista da partícula física, na partícula física, ele propaga realmente um spin 1 massivo. O spin 0 de massa nula, o spin 1 de massa nula não se propaga. Ele não é dinâmico. É igual Charles Simons em 3 dimensões. Você tem um polo de massa nula e um polo massivo. Mas só quem se propaga é o polo massivo. O polo de massa nula não se propaga quando você acopla com as correntes externas concentradas. Então a situação, nesse sentido de espectro, é a mesma. Agora, como você está falando, se a gente olhar os propagadores aí, tem um polo de massa nula. Então, na hora da estrutura, de você analisar a estrutura off-shell, que é o potencial virtual, o que você vai colocar? Você vai colocar o propagador do campo off-shell, campo que não é a partícula física, o campo flutuando. E aí, esse polo, ele também vai interessar para nós. Ele pode dar um setor de longo alcance na interação. Nós vamos ter uma interação que tem uma parte amortecida, com spin, e uma interação de longo alcance. Porque é o setor de massa zero off-shell que está sendo trocado, que é a partícula virtual que está sendo trocada. Então tem... Fala aí. O terceiro termo daquela Lagrangiana, ela só vai manifestar se for alta energia, não é? Ou baixa energia, ela poderia, aquela Lagrangiana poderia ser dessa forma? Não, ela vai se manifestar mais em baixas energias, esse termo que tem derivada quadrática, esse termo que é DI, ali, DI, esse termo que tem duas derivadas, esse termo aqui tem duas derivadas, e esse termo aqui tem uma derivada. Então, a muito baixas energias, quem domina é o termo que tem menos derivada. Esse termo aqui é quadrático, esse aqui é ômega 2, tem frequência ao quadrado, esse tem frequência ao quadrado, e esse é linear. Então, se eu estou trabalhando a baixas energias, esse termo deve ser dominante. A altas energias, o contrário. A altas energias, esse termo aqui tem ômega 2. Então, esses dois termos aqui dominam sobre esse. E aquela questão daquilo poder ser identificado como uma torção? Porque a torção só existe em energias altas, não é? Você espera excitar, só que aí você tem que pensar o seguinte: a torção na gravitação, ela está ligada à energia de Planck. Aqui nós não temos nenhum parâmetro que seja planckiano, então não dá para você perceber isso como uma torção do espaço-tempo. Nós não temos constante de acoplamento que nos coloque para a gravitação. Certo? Mas eu entendo a tua pergunta, do curso modelo Sigma, né? Que a gente tem a questão do campo de rank 2, né? O campo dando origem à torção na variedade. Né? Tá certo? A pergunta procede, mas nesse caso a gente não tem contexto para discutir isso. Agora, não está gravado aí, a gente, para semana que vem. Quem estiver copiando também, a gente tira o chat. Você copia? Tira o xerox do trabalho aí depois. Tá certo, pessoal? Então, eu deixo essas questões aí para vocês. Vocês estão, eu acredito que no curso agora vocês estão bastante sobrecarregados com a questão do spin 1. Vocês podem se dividir em duas frentes, né? Sejam objetivos. Né? Pessoal, você que está muito envolvido com o spin 1, segue no spin 1 e de repente os outros aí que quiserem, sigam um campo tensorial com essa discussão. Vamos tentar fazer duas frentes, vocês um vai ensinando o que faz para o outro, para a gente ver se a gente consegue tirar algum resultado. Eu acho que a gente consegue alguns resultados novos, né? Para, a partir disso aí, depois tem que ver a aplicação. Tirar o potencial, vamos dizer assim, a parte analítica é um trabalho mais mecânico, mas depois a gente tem que ver um pouco a literatura sobretudo aquele Nature que saiu no primeiro semestre, para saber o que os caras estão medindo, né, que vocês podem comparar isso com dados experimentais para colocar limites em cima desses parâmetros. Qual é o range daquela massa, por exemplo, das constantes de acoplamento. Então, tem duas coisas mais que eu quero colocar para vocês ficarem com o programa bem organizado na cabeça. Né?
O Humberto está ali também, mas o Humberto é nosso colaborador aqui, vai ficar um ano com a gente. O Humberto pode ajudar vocês também, quer dizer, envolvam, o trabalho é do grupo, tá? Não tem um dom, não. Você não é daqui, mas se eu não estiver muito ocupado com o Stefano, se quiser participar, não tem problema não, tá? Não tem nenhuma exclusividade não. Inclusive, quem estiver fora quiser fazer primeiro com a gente, eu estou dando a dica, se quiser fazer, o problema está aberto, não é prioridade nossa. Tá? É lei da selva, quem chegar primeiro devora. Então, a última questão que eu tenho que colocar para fechar melhor o problema é a questão das interações, porque esse campo aqui a gente viu, a interação dele é tensorial. Deixa eu apagar isso aqui. Esse campo aqui. Então, a interação aqui é tensorial. Nós já tínhamos até escrito, né? Psi barrado, sigma mini, psi b mini. Agora, aqui, situação um pouquinho mais delicada. A gente podia, por força bruta, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode, se a gente quiser acoplar, por exemplo, a partícula carregada, então vamos introduzir os férricos agora. Nesse caso aqui, a gente vai introduzir os férricos aqui. Então, como a gente fez aqui, né? Aqui, por exemplo, a gente tem dois tipos de interação. Vamos colocar aqui. A gente tem essa interação que a gente introduziu. Vamos colocar assim, interação pseudo-tensorial, psi barrado, sigma mi, psi, b mini. Esse trabalho do Choyo e do Brecht, o que eles fazem uma tabela. Eles estudam várias situações e apresentam os potenciais em várias situações. A gente pode fazer algo semelhante aqui, apresentar uma tabela de vários campos, várias interações. Mas nesse caso a gente está envolvido com o espinho macio. As várias situações de espinho macio e comparar. Por exemplo, aqui, esse campo pode ter três tipos de interação. Pode ter interação tensorial, pode ter, vamos chamar aqui um jeitinho pseudo, para dizer que é pseudo. Veja que se pode usar esse resultado que a gente teve, que a gente fez a decomposição de forma. Falta ver. Pode. Tem um transfer de dois usuários e um pseudo. Pode sim. Eu acho que não precisa nem inverter, basta ficar aqui. Ah, não precisa nem inverter. Para dar efeito do Já potencial. inclui no momento transfer. Já tem o momento transfer explicitamente. Acho que dá para fazer assim. Olhando à primeira vista assim, tá? Então esse cara aqui é pseudo tensorial, né? Mas pseudo aqui, vou botar um pseudo, botar a matriz assim. Nesse aqui eu já tenho tensorial, é G tensorial. Então aqui, vou botar assim, então aqui é o pseudo tensorial, psi barrado, sigma mini, psi b mini. Tem uma terceira possibilidade, que não é uma interação direta assim, mas seria o seguinte, aquele campo tem gama assim, né? Aquele campo tem rank 3. Então a gente poderia acoplar o ferro da seguinte maneira. Nada me impede de ter alguma coisa do tipo psi barrado, gama mi, psi, e aqui colocar o dual do field strength. Tem uma interação também, que na verdade é uma interação, isso aqui é um pseudo, né? Pseudo vetor por causa do dual. Isso aqui é o F, na verdade, esse cara que está aqui, isso aqui é 1/6 de epsilon mi, K, G, mi, K. Então, o dual do field strength é um acoplamento que depende de derivada. Então, eu posso ter um potencial dependente da velocidade. Essa derivada aqui vai dar o quê? Vai dar momento, na hora da transformada de Fourier. Então, a gente pode gerar um potencial dependente da velocidade. Então, porque aqui tem uma derivada do definir. Então, por exemplo, se eu colocar essa interação aqui, isso aqui já me teria um outro, vamos chamar isso aqui, seria vamos chamar o G não mínimo. É uma interação não mínima típica, né? Porque eu estou interagindo não com um potencial, mas com um campo, com um field strength. Então, vamos chamar assim, interação tensorial não mínima. Então, essa interação tensorial, vou dar só. Interação tensorial não mínima. Ela seria do tipo psi barrado, gama mi. Olha, já mudou a estrutura. Já mudou a estrutura da corrente. E aqui
Então a gente pode ter três, né, formas de potencial, nesse caso aqui para nós. Essa interação, essa interação e essa interação. Todos são estímulo massivo, com o mesmo campo, mas com situações de interação diferentes. Ali, mesma coisa. Que a gente pode, aqui a gente vai, quando introduzir o ferro, como eu tenho simetria de gauge, quando a gente introduzir o ferro aqui, a gente pode colocar a derivada covariante, podemos colocar, então, assim, vai ficar aqui, si barrado, gama mi, dmi, psi. O ferro tem uma massa n. Então nós estamos colocando o ferro em interação com aquele setor, mas o que seria interessante aqui, essa aqui é uma derivada covariante, então eu posso escrever essa derivada covariante, né, com a derivada covariante eletromagnética. Então isso aqui já tem a parte de campo de gauge. E aí aqui, como esse campo aqui tem rank 1 também, é um vetor, eu posso colocar aqui essa interação não mínima na derivada covariante. Eu posso colocar aqui, vamos dizer assim, esse G tensorial não mínimo com o G til I. Então essa é a derivada covariante que eu coloco nesse caso. Então, naquele caso misto lá, então eu não quebro as simetrias de gauge, eu tenho um vetor massivo, mas sem quebrar nenhuma simetria de gauge, eu acoplo o férmio, né, por essa derivada covariante, com aqui a parte de acoplamento mínimo e aqui a parte de acoplamento não mínimo. Então esse acoplamento aqui, ele pega carona na derivada covariante, ele não precisa ser colocado à mão assim, né? Ele aproveita. Essa derivada covariante continua sendo covariante. Se eu fizer uma transformação de 1, esse campo aqui pega o dB alfa e o dB alfa que vem do psi cancela. Então a derivada é covariante nesse sentido. Como isso aqui é invariante de gauge, então quando eu fizer esse término aqui, ele é singlete, ele não sente a transformação 1 associada ao dB, porque aquela transformação 1, ela tem parâmetro vetorial, não é uma transformação de fase. Porque a simetria desse campo aqui, como a gente já tinha visto, é um dB, pk psilambda menos dlambda pk. Então o parâmetro de gauge tem caráter vetorial, eu não posso criar uma transformação de fase, né, desse tipo, dessa carga. Tá? Então esse campo essa simetria 1, ela é uma simetria que em princípio não bate na matéria. A matéria só sente a transformação de fase da carga. É uma simetria sem carga. Então, esse férmio, ele tem carga eletromagnética, mas não tem carga. A outra simetria 1, sobre a outra simetria 1, ele é neutro. A simetria U1 do B, do rank 2, ela só atua no campo de rank 2, mas deixa o férmio intocado. Então, o férmio, esse problema aqui é um problema de 1 próximo 1. Então, nós temos o 1 associado ao campo A e temos o 1 associado ao campo B. Mas a carga do férmio é aqui, a carga eletromagnética. Essa simetria aqui, ela é uma simetria de natureza distinta, é uma simetria que tem um parâmetro vetorial, ela tem um parâmetro escalar, então não dá para formar uma simetria de fase que vai atuar no psi. Esse campo ele é um campo meio assim, não é um campo auxiliar, mas ele é um campo que de uma certa maneira, vamos dizer, é um campo escuro, né? Ele não percebe a carga, ele entra só para dar massa ao foco, é como se fosse um campo de Higgs. Na verdade, o que acontece no mecanismo de Higgs é isso, o campo de Higgs não tem carga eletromagnética, ele não interage eletromagneticamente. Então, o campo de Higgs ele entra num processo de gerar a escala da interação fraca, mas deixa o foco intocado. Aqui a gente está gerando a massa por esse campo tensorial. Tá? Pode ser que tenha outras conotações aqui que eu ainda não estou percebendo, que a gente, à medida que for trabalhando, vai percebendo, tá certo? Então eu deixo essa questão aí com quem quiser atacar aí, tá certo? Bom, então... O Ricardo está pegando isso também. Tá, o Ricardo está assistindo às aulas e ele está trabalhando aqui, nesse caso, explicitamente, tá? Bom, aí vocês podem interagir com ele por Skype, tá? Ele trabalha bastante no Skype, não comigo porque eu não uso, mas quem está colaborando em outras coisas, ele usa bastante o Skype, então vocês podem colaborar. Ele está assistindo o curso, ele agora acho que vai ficar no lugar do Denis na hora de fazer as conversões das aulas, é porque o Denis está acabando de escrever a tese, está meio ocupado, então o Ricardo vai ficar assessorando essas coisas. Você pode agora, vocês têm o e-mail dele, está no nosso grupo lá, Rick 741, alguma coisa assim, né? 741.
Tá bom, então tá legal. Então, deixa essas questões com vocês. Tá? Esse é uma outra questão. Isso aqui, eu digo, isso aqui, quem quiser fazer, isso é o trabalho. Agora, eu vou dar uma questão para vocês, que é mais de cultura, de formação, que é uma coisa interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos parafótons. Né? Esses parafótons são também coisas interessantes que aparecem em conexão com a interação eletromagnética, associada a uma categoria de ferros chamados midi-charge ferros. Essa é uma questão interessante também, que existe na literatura. Quem quiser também dar. E já tem, eu acho que já tem trabalho, eu acho que é um trabalho, eu acho, do Brecho. Eu tenho um PRL aqui do Brecho, vou dar essa referência para vocês. Mas tem resultado experimental disso? Oi? Tem resultado experimental? Dos midi-charge infernos, tem. Eu já vi aqui que o cara propõe só, né? O reza foto no Mas tem resultado já. Tem um grupo de alemães que tem resultado. Eu acho que saiu agora esse ano. Acho que saiu em 2012, eu acho que eu trouxe até a referência. 2013 a referência. Esse trabalho aqui. Esse aqui. Ah, esse aqui. De abril de 2013. É experiência com raio-x intenso. Acho que está no archive ainda, no archive. Eu não peguei a referência publicada, não. Estou usando só o archive. O primeiro autor é Quem quiser dar uma olhadinha na base assim, da questão desses balões astrofísicos que tem sobre essa discussão dos parafótons, por que eu estou falando dos parafótons? Porque tem uma coisa interessante também ligada ao cálculo potencial, que também vai revelar uma estrutura interessante. Já que a gente está nesse contexto, vamos tentar varrer o máximo que a gente tem resultados sobre isso. É o seguinte. Esse artigo aqui. Eu primeiro pegar esse aqui. Esse aqui. É até do Michael Pessman, esse aqui. Astrophysical Bounds.
Já vou dizer para vocês o que é o parafoto, tá? Então, esse trabalho aqui é assim. Você não precisa estudar essas coisas não, isso aqui eu estou dando só a caráter de vocês terem referência, saber mais ou menos o que é o assunto, porque aí você vai no seminário, alguém está falando dessas coisas, e aí vocês ficam sabendo o que é. Agora, tem exercício, isso aqui eu diria que tem mais em termos de exercício do que algo original para fazer. Então, isso aqui é um trabalho que dá uma discussão interessante sobre esses vários termos, e esse aqui é um resultado mais recente também, que é esse aqui. New Experimental Limit. Physics Letters. Primeiro autor, minha casa. E o trabalho que origina essa discussão dos paraferros, aí lá na fonte, na raiz, dos parafotos, né? Isso é interessante, tem coisas ainda em aberto nessa área, mas eu não estou muito por dentro, não. Eu estou muito por dentro, não estou por dentro mesmo. Estou dando isso aqui só em caráter de informação para vocês, que é esse trabalho. Então, o mecanismo do que se chama de parafotos, a ideia do parafótico em si, nós teríamos uma teoria abeliana, né? Dois unis, dois campos de gate, mas dois unis. Que potencial nós teríamos? É como se tiver. O que caracteriza o parafótico é esse aqui. O 1 associado a um campo A, que vai ser o campo eletromagnético, e o 1 associado a um potencial B, vetorial. E a ação típica desse trabalho, desse sistema, que tem um parâmetro aqui, que a gente pode chamar, eu acho que eles chamam de Q1, tá? Aqui, Q1. Aí temos aqui o F mini, tá? Temos um parâmetro aqui 2, tem o F mini do P, potencial P, e depois tem um termo de mix. Eu coloco aqui um 2. Eles chamam de o F molecular, o F
E aí o que acontece, vai acontecer nesse caso, é que você, como tem uma mistura aqui a gente tem um mix entre os campos A e B, a gente pode fazer algo como a gente faz na teoria eletrofrática, fazer uma espécie de uma rotação de Lyman, né? Diagonalizar esse problema, trabalhar não com A e com B, mas trabalhar com duas combinações lineares independentes, que eu acho que eles chamam de A1 e A2, eles chamam de A e de A', tá? Então, ele produz, então a gente, no fundo é isso, eu tenho, isso aqui tudo é invariante, com um próximo, mas eu tenho esse termo de mixing, quer dizer, os dois fótons, de uma certa maneira, comunicam, por isso que eles chamam o B de parafóton, tá? É o fóton que está assessorando o fóton eletromagnético. E daí a gente pode redefinir, quer dizer, diagonalizar esse sistema aí, fazendo, na verdade a gente tem uma matriz aqui, uma matriz cinética, na verdade a gente vai ter algo do tipo AMI, BI, D'Alembertiano, MI, e aí aqui a gente tem uma matriz, vamos chamar de matriz Q maiúscula, e aqui AMI, BI. E essa matriz Q é a matriz que tem os parâmetros Q1, Q2. Então é uma matriz simétrica, 2 por 2. Então toda matriz simétrica 2 por 2 pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, por conta de uma transformação SO2. Então a gente vai ter uma transformação SO2 tipo cosseno θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, onde a tangente de θ fica em função dos parâmetros, né, aqui, e a gente consegue colocar esse problema numa forma diagonal, passando por uma nova base de campo, tá? um A e uma I, não importa. Então isso que é o parafóton. Agora, isso tem uma repercussão na hora da interação com os termos.